Voltamos a conversar com o doutor em Educação Matemática, professor Edel Alexandre Pontes, que há 3 anos desenvolve uma pesquisa sobre a síndrome de burnout com professores da rede básica e de universidades aqui de Maceió. Professor, os números que o senhor mostra aqui são estarrecedores. Quer dizer que metade ou até mais dos docentes possuem o burnout. Agora, como é que o senhor chegou a esses dados? Qual o método utilizado? Entrevista? Como é que foi feito? Nós fizemos, inicialmente, aplicamos um questionário psicossocial com características sociodemográficas e um inventário. Nós temos hoje 2 bons inventários para a identificação da síndrome. O inventário, o MBI, que está associado aos sinais, aquela questão que eu falei para você, avaliar os conceitos multidimensionais, né? Seja a exaustão emocional, seja a despersonalização e seja a falta de realização profissional. E um outro inventário, que é o ISSL de LIP, que avalia os sintomas, sejam sintomas físicos, sejam sintomas psicológicos. Né? Então, o professor adoece disso, o professor né? adoece. Somatiza e adoece. Exatamente. E é interessante que no nosso primeiro trabalho, nós fizemos com o MBI, que avaliava os sinais. O trabalho posterior foi em cima dos sintomas. E agora, nesse novo trabalho, nós vamos fazer uma análise com professores e estudantes, vamos utilizar os estudantes também nesse processo, porque, por incrível que pareça, estudante também sofre de burnout. Estudante também, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então depois, então vamos falar dos professores. Os professores. Por exemplo, professor, na educação básica, existe alguma condição que diferencia o burnout desse docente com o burnout sofrido pelo professor da educação superior, ou é a mesma coisa? Não, tem uma particularidade? há algumas diferenças, algumas características. Por exemplo, na educação básica, excesso de aulas. É uma questão também... Até porque, como os salários são muito baixos, os professores têm que ter muitas aulas para ter um ganho mínimo, não é? Professores, por exemplo, no nosso questionário, fazendo algumas colocações do tipo, se dá muitas aulas em relação ao que se ganha. Ao que se ganha. Então, outra coisa, o professor às vezes tem que se deslocar de um ponto da cidade até outro para garantir o emprego. Estrutura física inadequadas. Alunos totalmente desmotivados. Muitas vezes, alguns professores fazendo colocações... também, né, violentos, fazendo colocações do tipo, sem nenhum conhecimento. A mediocridade do conhecimento do aluno. Então, tudo isso são fatores que passam a ser responsáveis por essa síndrome com os professores do ensino básico. Isso na educação básica. Na educação superior, quais as na educação superior, do no particular, percebemos questões mais burocráticas, do tipo, por exemplo, a exigência da direção com os professores, o cumprimento de horários e etc. Então, gera, às vezes, algum tipo de desmotivação, não é uma questão da desmotivação, porque eu acho que a assiduidade e a pontualidade, a cobrança, ela tem que ser necessária. Mas, às vezes, é essa falta de entrosamento entre o corpo docente e o corpo de direção. Isso tudo reflete diretamente na qualidade do ensino e da sala de aula, reflete, não é? Exatamente. Esse professor, e outras questões também, a própria questão salarial, que a gente vê claramente, há um diferencial muito grande entre o salário de professores, sejam eles capacitados com titulação, e salário de profissionais de outras áreas correlatas. Quando faz o comparativo, o professor estuda mais e acaba ganhando menos. Exatamente. Agora, professor, existe alguma atitude de escolas ou de governo, de escola, enfim, para combater o burnout, ou ele é um mal que permanece adormecido e ninguém toma providência? Essa é uma preocupação bastante importante. Eu acho que é necessário que a gente coloque para o próprio governo. Acho que essa pesquisa que foi feita com professores do ensino básico da rede pública, deveria haver uma apresentação com o governo para que a gente pudesse fazer uma intervenção bem antes desse processo acontecer. Quer dizer, hoje não existe nenhuma ação de combate ao burnout. Hoje né? não. Hoje, quando se trabalha com a saúde desse docente, fala-se muito em corda vocal, em voz, mas emocional, nada. Exatamente. Que é um problema sério, muitos profissionais que pedem licença do trabalho estão acometidos do burnout. Isso, o afastamento. E outra coisa, não sabem, não foi identificado
a síndrome no indivíduo. A E às subnotificação vezes do foi uma burnout. questão, por exemplo, ele tinha um problema de saúde, mas estava associado à Foi uma síndrome. somatização da síndrome, exatamente. não é? E o senhor falava também que acomete alunos. Quer Exatamente. dizer, a escola está doente, né, Está professor? doente, exatamente. Esse é um dado muito interessante. Nós temos poucas informações, pouca literatura, e nós vamos tentar agora, a partir do próximo projeto, é exatamente esse, a gente fazer uma avaliação com professores e estudantes, utilizando os dois inventários. Vamos fazer uma associação, vamos pegar o MBI, vamos pegar o ISSL para fazer essa comparação, para tentar identificar exatamente a síndrome ocorre de que jeito, de que forma, quais são as causas, quais são as características, tanto em professores como estudantes. Quer dizer, aquele aluno que não vê sentido na aula, que não quer ir para a escola, que não Exatamente, gosta da escola, não é só uma Inclusive, existe questão um de inventário manha, né? próprio Porque para... os pais pensam que é manha, mas Exatamente. não é. Isso é um problema psicológico mesmo do aluno. É um sintoma psicológico. Como combater, professor? Eu acho que tem que haver um trabalho de conscientização nas escolas, no próprio governo, para que a gente possa montar uma estrutura de intervenção mesmo. Né? Eu acho que motivar o professor. De que forma devemos motivar? Devemos fazer com que a escola ela seja uma escola, seja a nossa segunda casa, que o aluno vá para a escola com vontade de aprender, com vontade de estudar, e que o professor também tenha uma certa relação de cumplicidade com a escola. E o que a gente não vê é isso. Quer dizer, o professor dá aula desmotivado, ele chega na escola, quer ir embora logo. Então é necessário que a gente faça um trabalho para mostrar que o quanto é importante investir na educação. Eu acho que a gente só vai resolver o problema desse país quando a gente tomar a educação como prioridade. A educação tem que ser prioridade. Infelizmente, parece que os ainda não tomam, tomam, né, não professor? tomam. Eu acho que isso aí tem uma relação muito grande. Eu acho que dá até outro trabalho. Exato. Fazer essa relação entre a prioridade, com a educação prática, como prioridade, né, e o que se vê na prática, né, em prática, campo, não é? Mais um breve intervalo, professor. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco desse papo com o professor Edel, falando sobre o burnout dos professores e também nos alunos aqui da Rede Pública e Privada de Maceió. Conhecer? Volta já.